Então, irmãos, chegamos agora na parte 7 do estudo, que é o reino presente. Então, todas aquelas promessas que foram feitas lá para Abraão, que os profetas vieram profetizando, agora chega aquele que ia cumprir todas essas coisas, certo? Então, logo em Mateus, se a gente vê aqui, ó, em Mateus 1:1, já vai nos... Por que tem essa genealogia em Mateus? Parece que não tem muita função, um monte de nome. Só que aqui logo no versículo 1 já nos dá um... Para quem conhece a lei, para quem entende as profecias e as promessas e as alianças, já fica claro no versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, o filho de Davi, o filho de Abraão. Então o que Mateus está nos dizendo? Esse Jesus Cristo é aquele em quem as promessas iam se cumprir. O filho de Abraão, a descendência de Abraão, o filho de Davi. Aquela promessa em 2 Samuel 7, que do filho, um descendente de Davi, construiria o templo de Deus. E aí a gente pode ver que foi Salomão que construiu daí o templo. Só que isso eram as coisas, as figuras, certo? Lembra aquela sombra? A realidade seria o filho de Davi que estabeleceria o templo e o reino de Deus, é Cristo, certo? Então a gente, logo aqui em Gênesis 1, a gente já... Em Gênesis 1 não, desculpa, em Mateus 1 a gente já vê isso. Deixa eu voltar aqui então no slide. Então a gente tem o reino presente. Então é isso que a gente acabou de ver, Mateus 1. Né? Ele é o filho de Abraão e de Davi. Ele é a descendência que vai cumprir as promessas feitas lá em Gênesis 12, como eu falei, 2 Samuel 7. E em Gênesis 3:15 também. Aquele que iria pisar a cabeça da serpente, certo? A gente vê também em Marcos 14:15, que vai falar... Aqui está errado, Marcos 14:15 eu coloquei errado. É Marcos 1, versículos 14 e 15. Que o tempo chegou, então o tempo chegou, Cristo, ele chegou, é ele quem iria cumprir todas as coisas. Em Lucas 1, 54 e 55, deixa eu ver se eu coloquei aqui como... Lucas 1, 54 e 55, aqui ó, vai dizer: auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Ou seja, aquele lá de quem as promessas tinham feito, da posteridade de Abraão, a descendência de Abraão, Israel, que ia cumprir o povo de Israel. Então, é esse que está chegando, como falou aos nossos pais, que ia cumprir Abraão e sua posteridade para sempre. Esse é aquele que tinha chego. Então a gente vê todas as referências a Cristo, nos mostrando que esse é o Cristo, o Salvador, certo? O Messias que tinha chego. E a mesma conexão também é encontrada com o Antigo Testamento ali em João 1. A gente vê que João 1:1 e Gênesis 1:1 são bem parecidos. Né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. E João 1:1 é no princípio estava o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, ou seja, é Cristo, que estava lá desde o princípio também. Então, aqui o início dos evangelhos está nos mostrando que esse Jesus Cristo é aquele que iria cumprir todas as promessas, certo? Então, o tempo chegou, o reino está próximo, como fala em Marcos 14:15, Marcos 1, versículos 14 e 15. Então, continuando, a gente vê que a mensagem, então, ela está bem clara ali. Para todas as promessas do Antigo Testamento, Cristo é o cumprimento. E Paulo deixa isso claro lá em 2 Coríntios 1:20. Paulo deixa isso bem claro. Ele fala aqui ó, em 1 Coríntios 2:20. A gente vê que ele vai... Deixa eu achar... Falar primeiro 2 Coríntios 1:20, desculpa. Ele vai falar: porque todas quantas promessas há de Deus são nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Então todas aquelas promessas se cumprem em Cristo. Tudo converge em Cristo, assim como fala em Efésios 1 também. Todo o beneplácito da vontade de Deus converge em Cristo. Então o reino presente, o reino estava próximo, estava chegando, certo?
Continuando aqui no slide, então, a gente vai ver que Jesus, como ele cumpriu, tudo converge em Cristo, certo? Lembra aquele padrão que tinha o povo no lugar de habitação, sob a autoridade de Deus e sobre um rei? A gente vai ver que Cristo, como tudo converge nele, ele cumpre todas essas coisas. Então Jesus é o povo. A gente pode ver que os israelitas, eles foram chamados para ser o povo de Deus, mas eles não cumpriram isso, eles falharam, certo? Foram julgados e enviados ao exílio. Mas Jesus é o que eles deveriam ter sido. Jesus cumpre todas as coisas que Israel deveria ter feito. Assim como eles foram testados 40 anos no deserto, Jesus ficou os 40 dias no deserto, colocando esse paralelo entre Cristo e Israel. Israel tinha 12 tribos, Jesus tem 12 apóstolos, mostrando esse paralelo também. A videira e a oliveira, eles eram usados para se referir a Israel, certo? Deus usava esses símbolos para se referir a Israel, para descrever Israel. E lá em João 15, versículo 5, Jesus diz que ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos, certo? Ou seja, os ramos de Israel é os que estão em Cristo e não o Israel na carne, não os descendentes na carne, mas os descendentes da promessa, que são os que estão em Cristo. Então nós somos os ramos da videira verdadeira e ele é a videira verdadeira. Ele é o verdadeiro Israel. E aqui Jesus reivindica ser o verdadeiro Israel e ele é. Podemos ver que Mateus cita Oséias 11:1 para se referir a Jesus, certo? Lá em Mateus 2:15. Mas, na verdade, Oséias 11:1 está falando sobre Israel. Mas Mateus coloca como a profecia se cumpriu através de Jesus Cristo, certo? E eu falei um pouquinho sobre isso no estudo quando eu fiz das duas casas, sobre a descendência ser na carne ou não. Foi o estudo antes dessa série. Lá, se você quiser, eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas fica claro que Cristo é Israel, ele cumpre Israel, certo? Então Jesus, ele é o povo, ele é o cabeça e o povo é o seu corpo, é o cabeça e o corpo. Então Jesus é o povo. Como ele cumpre todas as coisas e tudo se converge nele, Jesus também ele é o lugar de habitação, certo? Então Deus habitava lá em Israel através do tabernáculo, certo? Mas isso era apenas uma sombra da realidade. João 1,14 vai dizer que Jesus tabernaculou entre nós. Ou seja, ele veio habitar entre nós. A nossa habitação é em Cristo. E não apenas o tabernáculo, mas também o verdadeiro templo. Lá em João 7,38, ele vai falar que aquele que crê nele, rios de água viva fluirão de dentro dessa pessoa, certo? E a gente vê um paralelo lá com Ezequiel 47, de 6-9, sobre aquele novo templo que a gente viu logo no estudo passado, aqui no Reino Profetizado. Lembra que a profecia do templo, um novo lugar de habitação, e tinha Ezequiel de 40 e 48 como um exemplo. Então aqui a gente vê que lá em Ezequiel mostra que nesse templo tem um rio de água viva, certo? Que vai trazer vida para o povo. E aqui é o que Cristo fala em João 7,38. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão. Então, Jesus também ele é o lugar de habitação. Lá em João 2, 18-21, a gente vê que os fariseus confrontam Cristo, pedem para ele um sinal, e ele fala: destruam esse templo e eu vou reconstruir ele em 3 dias. E aí eles falam: mas como que você vai reconstruir em 3 dias se demorou 46 anos para levantar esse templo? Mas Jesus estava falando do seu próprio corpo, ou seja, o templo de habitação, o corpo é de Cristo. Cristo é o lugar de habitação. E lá em Apocalipse 21, de 22-23, deixa eu voltar aqui deixa eu achar aqui Apocalipse 21, de 22-23, só para ilustrar melhor. Deixa eu achar. Pode dizer assim, ó. Aqui está falando sobre a Nova Jerusalém, certo? Ou seja, o novo templo, o lugar de habitação. Pode dizer assim: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, a gente vê que Cristo, ele cumpre todas as coisas, então ele é o povo, ele é o lugar de habitação, certo? E a gente vai ver que ele também é o rei e por onde vem todas as bênçãos da promessa, certo? Então ele é o filho de Davi, e não apenas de Davi, mas o filho de Deus, o rei prometido lá em 2 Samuel.
Então a gente vê que tudo aquilo apontava para Cristo, uma glória futura. E apesar de ele não ter vindo na Terra parecendo um rei, ainda mais quando ele morreu na cruz, em aparente fraqueza, certo? Mas foi nesse momento que ele derrotou Satanás. Paulo diz isso lá em Colossenses 2,15. E o triunfo dele é comprovado pela sua ressurreição e quando ele vai reinar à destra de Deus. E por causa da ressurreição dele, da morte, da ressurreição dele, a gente recebe as bênçãos da promessa. E a gente pode ser também ressuscitado, a gente vai ressuscitar com ele no último dia e vai gozar da vida eterna e do descanso eterno, ao invés de morte eterna, certo? Então, o reino presente é quando Cristo vem e cumpre todas essas coisas, certo? E aí, no reino presente, qual é o padrão que fica? Lembra aquele padrão que a gente está vindo desde lá do começo da criação, desde Gênesis? Um povo, num lugar que Deus escolheu, sob bênçãos e sob a autoridade de um rei. Então, quando Cristo vem, morre e ressuscita, como todas as coisas convergem nele, agora o padrão do reino, a gente vê que aquele padrão ele está em Cristo. Que o povo de Deus é Cristo, o verdadeiro Israel. Ele é o cabeça e tem o seu corpo, que é o povo dele, certo? E esse é o verdadeiro Israel, o Israel da promessa e não o Israel da carne. O lugar de habitação também é Jesus. Ele é o verdadeiro templo. Ele é o nosso lugar de habitação, então também é nele. Sob autoridade e obediência, a gente está agora na nova aliança, que é no sangue de Cristo. E a lei vai estar no nosso coração e não em tábuas de pedra. Então, tudo isso apontando para Cristo. E sob a autoridade de um rei. Então, o verdadeiro rei é Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro rei que foi prometido, certo? Então, aqui no reino presente, a gente viu todas essas coisas. E tudo, então, converge, certo? Em Cristo. Tá, mas aí a gente chegou aqui no reino, então tudo se resolveu, Cristo morreu, ressuscitou, só que a gente não vê que esse reino tá completo. A gente ainda vê morte, a gente ainda vê dor, a gente ainda vê injustiça, pecado, certo? Mas então, porque quando Cristo veio, morreu e ressuscitou, ainda faltavam 3 dias proféticos, só ao terceiro dia que seria que a plenitude de todas essas coisas aconteceria. Quando a gente vê, por exemplo, em Oséias 6, lá, Oséias 6, versículos, deixa eu colocar aqui na Bíblia, deixa eu procurar aqui Oséias 6, que eu não tinha marcado. Oséias 6, vai dizer aqui, ó. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos com ele. Então, porque assim como Cristo morreu e ressuscitou no terceiro dia, o povo dele, o corpo dele, também morre e ressuscita ao terceiro dia. Só que aí a gente tem que ver o paralelo que tem com os 7 dias da criação. E a gente, quem já entende sobre isso, eu vou só comentar aqui. Quem não entender, eu posso até fazer um vídeo depois explicando. Mas aqueles 7 dias da criação, 6 dias de trabalho e 1 de descanso, eles estão apontando para algo, certo? Para os 6 dias de trabalho, para Deus fazer o seu reino perfeito, restabelecer o seu reino perfeito, e o descanso, o sábado, representa o milênio, certo? E Cristo, ele veio, morreu e ressuscitou no 4º milênio, ou seja, no 4º dia. E nós, o seu povo, aqui como diz em Oséias, depois de 2 dias ele nos dará vida, no 5º e no 6º milênio. E ao terceiro dia nos ressuscitará. Então a gente vai ressuscitar e entrar no descanso eterno, no sábado, certo? Então tudo isso vai se cumprir em Cristo, só que a plenitude do reino, o reino perfeito mesmo estabelecido, vai ser só ao terceiro dia então, ou seja, quando Cristo voltar, após lá no final da última semana de Daniel, nos arrebatar, e então nós entraremos com ele no milênio, e aí sim o reino vai estar estabelecido, certo? Então esse foi o reino presente, a gente viu que Cristo, então, cumpre todo aquele padrão, está em Cristo. E agora o próximo estudo vai ser o reino proclamado, que vai ser então a mensagem então dos apóstolos a respeito desse reino, certo? E o último ponto depois, o ponto 9, que vai ser o reino perfeito mesmo, que vai ser então quando Cristo voltar. Então é isso, irmãos, espero que vocês tenham gostado,
Que Deus abençoe a todos. Até o próximo estudo.